Jovem, olá, aqui é o professor Panda, Pandinha, viu? Bora falar sobre um dos assuntos mais legais da biologia, que é a biotecnologia ou engenharia genética, que é quando basicamente os seres humanos vão moldar geneticamente os seres de acordo com a necessidade. Jovens, vem comigo, hoje nós vamos falar sobre a transgenia, isso mesmo, os chamados transgênicos. Aquele cara que talvez você fica com medinho e você fala, nunca vou usar isso aí comendo um salgadinho feito de milho transgênico, né? Enfiando tudo na boca, lambendo o salzinho, falando, não, isso daí faz mal, isso é coisa do mal. Chave, tá muito presente na nossa vida e nós vamos entender um pouquinho de como eles são feitos, o que é um transgênico e quais as suas aplicações no nosso dia a dia. Então vem comigo, preste atenção. Nós chamamos de transgenia a técnica que o nome já se define, transferência de genes. Então vamos colocar aqui, cara, trata-se da transferência de genes. Transferência de genes. O nome transgenia vem daí, técnica de transferir genes. Primeiro você vai lembrar, o que é um gene? Vem com o Pandinha. Lembra o seguinte, aqui, por exemplo, eu tenho uma água-viva com bioluminescência. Ela é fluorescente, ela brilha no escuro. Jovem, isso não é à toa, isso não é mágica. Olha aqui, Pandinha, ela tem um gene que faz com que ela brilhe no escuro. Então a primeira coisa que eu vou te dizer é, de acordo com a ideia da transgenia, nós temos aqui um ser com uma característica, então vamos escrever aqui. Esse ser tem uma característica de interesse. Então, olha só, Joel, esse gene, que é a água-viva, tem uma característica de interesse. Então, ela brilha no escuro. O que acontece na transgenia? Você vai achar qual é o gene que faz ela brilhar no escuro, isolar, retirar dela e usar para o que você quiser, para colocar onde você quiser. Então, a ideia básica é, você vai transferir esse gene de interesse para um outro genoma, para um outro ser. Mas o importante é assim, você não vai colocar em outro ser da mesma espécie, porque também já tem. Todas as águas vivas dessa espécie brilham no escuro, então você vai transferir de uma para outra para que se ela já tem. Ou seja, jovem, a transgenia tem que ocorrer entre espécies diferentes, jovem. Você vai transferir da espécie 1 para a espécie 2. Então, o resuminho da nossa transgenia é isso daqui. Guarda esse esqueminha. É transferir o gene da espécie 1 para a espécie 2. Mas é óbvio que para isso você tem que ter encontrado e isolado esse cara. Então, preste atenção. Na transgenia, olha que bonitinho o esqueminha. Você vai identificar um ser vivo que tem uma característica de interesse, que você gosta, e fala, cara, eu queria que aquele outro ser vivo também tivesse isso. Cara, é só fazer um exercício mental bem legal. Pensa uma característica de algum outro ser vivo que você gostaria de ter, mas que os seres humanos não têm. Fala, professor, mas a gente ia virar uns X-Men, uns mutantes. Cara, é quase isso. É quase isso. A ideia de você ter uma característica que outros humanos não têm e que você encontre na natureza. Professor, eu poderia brilhar no escuro? Cara, depois de grande do jeito que você tá, eu vou dizer que naturalmente não. Mas, sabia que tem ratinhos que brilham no escuro? Que foram feitos a partir dessa técnica de transgenia? Cara, dá uma olhadinha como funciona. Para fazer isso, é chamada, a técnica usada para gerar os transgênicos é chamada de DNA recombinante, tecnologia do DNA recombinante. Como que funciona a tecnologia do DNA recombinante? A ideia do DNA recombinante, como o nome já diz, é você tirar ele de um lugar e colocar no outro. Então, é uma técnica que faz o seguinte, você vai identificar o gene de interesse, esse é o gene de interesse, que dá
a característica de interesse. Então você vai pensar assim: se a água-viva brilha no escuro, é porque ela tem pelo menos um gene, né? Vamos pensar fácil, ela tem um gene lá no DNA que faz com que ela brilhe no escuro. Vamos descobrir onde ele está. Aí vem um trabalho bem árduo, que é identificar no DNA da espécie onde está o gene de interesse. Depois de identificar, você vai isolar esse gene. Isolar. O que é isolar? Você vai cortar ele. Então você vai pegar o DNA, cortar um pouquinho antes, um pouquinho depois e isolar esse gene. Para isso, cara, eu vou colocar aqui do ladinho, são usadas as chamadas enzimas de restrição. O que são enzimas de restrição? Cara, enzimas de restrição são enzimas descobertas em bactérias que conseguem cortar o DNA em regiões específicas. Dessa forma, o que você tem? Você tem um grande DNA, usa a enzima, corta antes, ela é tipo uma tesourinha, corta antes e corta depois, e você então isolou o gene. Cara, você não vai colocar uma cópia do gene lá porque talvez ela não funcione. Então aí você vai criar várias e várias e várias cópias dela. Tem uma técnica chamada técnica de PCR, que inclusive é uma técnica comum em alguns exames, até lá, exame da Covid, era muito famosinho, o exame PCR, que é reação em cadeia da polimerase. Basicamente, você vai pegar esse DNA de interesse e você vai fazer muitas e muitas e muitas cópias dele. Ok. Depois de você ter essas cópias, você vai transferir esse gene, então, Opa, faltou um S. Transferir esse gene para outra espécie, para outro genoma. Aqui, geralmente, a gente vai usar um estágio de embrião, exatamente para garantir que esse gene seja dissipado em todas as partes corpóreas. Porque se for para fazer em panda adulto, como que eu iria abrir célula por célula e colocar esse gene lá? Não dá, né, cara? Então você não vai fazer num organismo adulto. Você vai fazer essa transferência para um embrião, porque como ele está começando, você vai infectar as células desse embrião com esse DNA novo e automaticamente esse cara vai crescer com as células do corpo tendo esse DNA novo, ok? Para essa transferência, você vai acabar usando diferentes vetores. Você pode criar um vírus para infectar as células, você pode usar um plasmídio bacteriano. Aí a tua questão ela vai falar, mas é só um vetor. É como se fosse um veículo, um carrinho que vai levar o gene lá dentro da outra célula. O que importa é que você achou a característica, achou o gene, isolou o gene, fez cópias dele e colocou esse gene de interesse num embrião que não era daquela espécie, era de uma espécie para outra. Automaticamente, quando esse cara se desenvolver, a gente tem aqui o chamado transgênico, olha que legal, transgênico, que é o ser que recebeu o gene. E aí você vai ter um ratinho que brilha no escuro. Você fala, Pandinho, mas tem rato que brilha no escuro? Te fala assim, comercialmente, obviamente, eu creio eu que não. Apesar que tem nos Estados Unidos peixinho que brilha no escuro, zebrafish que brilha no escuro, que foi desenvolvido por essa técnica. Ah, e tem ornamental lá. Ah, mas o que eu quero te falar é, esse cara, ele foi feito em laboratório para provar que a técnica funciona. Porque de verdade, se você conseguir achar o gene da água-viva, colocar no rato e o rato brilhar, funcionou. E foi isso que aconteceu. Então, foi uma prova de que a técnica funciona e que ela pode ter outras aplicações que a gente já vai falar, mais importantes realmente. Agora vamos só terminar com uma coisa. Esse cara, ele é um transgênico, ele pode receber o nome de organismo geneticamente modificado. Então, se você ouvir falar o termo OGM, é um organismo geneticamente modificado porque ele ganhou um gene que ele não tinha, ok? Então é assim que se faz transgênicos na forma tradicional. Agora, para nós finalizarmos, vamos entender onde que dá para se aplicar isso. Uma das primeiras situações bem maciças mesmo, assim, bem aplicadas mesmo, jovem, são de plantações na agricultura de vegetais resistentes a duas situações. Primeiramente, a agrotóxicos.
como é o caso da soja RR, do milho RR, que é resistente ao Roundup. A empresa fez o seguinte, ela encontrou uma bactéria resistente ao Roundup, como se fosse a bactéria, isolou o gene que dava resistência, colocou no embrião de soja, colocou no embrião de milho e formou uma plantinha resistente ao Roundup. Beleza? Tem uma outra situação que são vegetais resistentes, mas agora uma outra situação, a pragas, como por exemplo lagartas. É o caso do milho BT. Olha que legal. Descobriram uma bactéria que tem uma toxina que mata a lagarta que come a folha do milho. Essa bactéria chama Bacillus thuringiensis, BT. Aí, tiraram o gene dela, colocaram no embrião de milho, e aí você tem um pé de milho que produz uma toxina que, quando a lagarta vai comer a folha, ela morre. É o milho BT. Fora a agricultura, você tem outras aplicações. Produção, olha só, chefs, produção de hormônios humanos. Sabe onde, jovem? Sabe onde? Em bactérias. Bactérias que produzem hormônios humanos. Sabe quais hormônios? A insulina e o GH, o hormônio do crescimento. Jovem, sabia que hoje tem bactéria que fabrica GH humano para fazer aí reposição em quem não consegue produzir as quantias necessárias? Sabia que tem bactéria que produz insulina humana? Então, mude a sua visão. Talvez nesse momento aí no conforto da sua casa, com toda a sua saúde, você fala, eu sou contra transgênicos. Mas nesse mesmo momento, um monte de pessoas com diabetes mellitus tem a vida salva por uma insulina que foi produzida graças à transgenia. Ou seja, se aplicado do jeito certo, isso salva vidas, cara. Para finalizar, nós também podemos falar sobre aumento nos nutrientes dos alimentos. Jovem, hoje vem se pesquisando um monte de alimentos, como por exemplo o chamado arroz dourado, muito famoso já. Cara, ele é um alimento transgênico que tem outros nutrientes. Então você pega alimentos baratos para o mundo e enche ele de outros nutrientes encontrados em alimentos mais caros, e aí você consegue ter um alimento barato, quem tem acesso a praticamente toda a população e que já tenha boas cargas de nutrientes. E por último, olha que louco, imagine isso aqui, ó, vacinas nos alimentos. Eu vou te dizer que assim como toda pessoa normal, eu não sou muito fã de ficar tomando agulhada, mas as vacinas são importantíssimas, vitais. Agora, pense que para uma criança é muito traumático ficar lá tomando pique. Então veja que loucura. Imagina no lugar de ter que tomar uma injeção de uma vacina, que é importantíssima, a criança possa obter a vacina simplesmente comendo uma fruta. É uma das propostas até mesmo de entidades brasileiras de fazer isso. Colocar vacina, por exemplo, no mamão. Aí a criança come o mamão e está vacinada. Bem melhor que ficar tomando injeçãozinha, ficar tomando agulhada, sim ou não? Sim. E isso é só o começo, fora uma série de outras situações onde podemos aplicar, ok? Então, de transgenia isso, você já está sabendo, foi um prazer e até a próxima!